Mas você entende que atualmente, no cenário atual, trazendo para os dias atuais, ainda a sociedade, o patriarcado, atualmente ele se comporta com o mesmo padrão dessas épocas? Com Então, esse mesmo valor intrínseco? depende da localidade, porque, como eu falei, existem algumas sociedades que são ainda muito tribais e patriarcais, principalmente na Índia, principalmente no norte da Índia, que faz divisa com o Paquistão. Geralmente são comunidades mais agrárias e que, portanto, acabam se tornando também mais patriarcais. Agora, no Brasil, por exemplo, eu penso que existe um patriarcado, mas ele não é tão incisivo e tão nocivo como nessas sociedades. Hoje em dia, as mulheres elas conseguem estudar, elas conseguem trabalhar. Eu tô aqui nesse podcast por alguma razão, que eu não estaria no norte da Índia, que eu não estaria no Paquistão, por exemplo. Então existem níveis de opressão, existem níveis de patriarcado. E veja que hoje em dia as mulheres elas também conseguem discutir, elas conseguem se eleger a cargos públicos, elas conseguem votar, elas são votadas, elas são consideradas como seres humanos. Talvez não em todas as esferas sociais, em todos os grupos, em todas as camadas. Provavelmente existem sim distinções e especificidades em cada um desses grupos. Mas não é a mesma coisa que em outras comunidades. Pode ser em Uganda, pode ser em países que têm ainda epidemia de mutilação genital feminina, que é algo terrível. E olha só, geralmente quem mutila genitalmente as meninas são outras mulheres, anciãs, idosas. Então, mas vamos dizer assim, se dentro dessa sociedade, com esse padrão de comportamento, existia um nível de opressão partindo tanto de homens quanto vindo de mulheres também, porque pelo que você explicou, a sogra também era um problema na vida da nora, né? Existia aí também, acho que até um peso em cima do próprio marido, por exemplo. Ele tinha que obedecer à mãe, vamos dizer assim, né? Eu concordo Ele contigo. não podia chegar e tomar a decisão por si só e falar, não, vou enfrentar minha mãe, porque eu acho que até ele seria visto talvez como um rebelde ou Eu alguma coisa concordo assim. plenamente contigo. E é por isso que eu falo que o patriarcado ele não é um problema só para as mulheres. O patriarcado é um problema para os homens, inclusive gerando esses casamentos arranjados que são indesejados para eles. Então, um homem em sociedades como essas que perdem a honra, eles perdem tudo. Tem um caso que eu vivo falando no meu canal, que é sobre um documentário que conta a história de uma mulher que eu não consigo dizer com certeza. Geralmente eu digo que é da Índia, mas agora eu não tenho certeza se era do Paquistão. Que ela sofre um crime de honra. Ela se casou com um homem de uma casta inferior a dela. Então ela praticou a hipogamia, que é uma pessoa que está abaixo da sua condição. A hipergamia é aquela pessoa que está acima. Isso foi considerado desonroso. Os pais dela não aceitaram de nenhuma maneira. O que isso decorreu? O pai e o tio dela foram atrás dela e tentaram matá-la com um tiro na cara dela. Eles O atiraram próprio contra ela, pai. o pai e o tio. E esse é um comportamento típico também dessas sociedades patriarcais com cultura de honra. Inclusive, isso é chamado de literalmente crime de honra. Ela era criminosa, no caso. Não, o crime Ah, o crime de é honra é quem quem pratica o crime pratica. contra a pessoa que desonrou. Exatamente. Tá. Perfeitamente. Então ela foi vítima do crime de honra. O pai e o tio dela atiraram nela, ela caiu no rio. Por um milagre do destino, ela sobreviveu. Ela foi se arrastando, conseguiu pedir ajuda. Ela denunciou o pai. O pai foi preso. E aí, um dos jornalistas pergunta pro pai dela: o que tu acha do que tu fez? Tu se arrependeu? E ele disse: não, eu não me arrependo. É do meu dever, como pai, exercer esse tipo de atitude. Eu deveria ter feito isso. E graças a isso, hoje eu sou mais respeitado do que eu era antes. E isso fez com que os anciãos daquela comunidade pressionassem essa jovem para perdoar o pai dela para que ele saísse da cadeia. Por quê? Caso isso não acontecesse, haveriam rixas tribais naquela comunidade. Aí ela perdoou o pai contra a própria vontade, ele saiu da cadeia, e aí ele foi entrevistado novamente. Ele disse, não, eu teria feito tudo de novo, porque graças a isso hoje eu sou muito mais respeitado do que antes, e a minha filha mais nova recebe muito mais pedidos de noivado e de casamento do que nunca antes. Ou seja, vai além da malignidade da pessoa.
É a forma como a sociedade deles funciona. Se desenvolveu. Ela tem uma lógica interna. Então, pensa, se a filha dele não tivesse sido morta, talvez ele fosse desonrado. Aí ele não conseguiria mais fazer negócios. Aí ele não conseguiria sobreviver. Aí morria ele, a esposa e mais a filha. Sabe? É uma avalanche de eventos que foge ao controle dessas pessoas. Então, por isso que eu disse, não adianta só prender o pai. Tu tem que desestruturar a cultura de honra tribal dessa comunidade. Senão isso não vai acabar. São pontos específicos que vai fazendo um macro. Exatamente. Todo esse sistema em que a gente vai dizer, isso é o patriarcado. Sabe? São várias situações e eventos muito específicos e tradições que vão sendo geradas e que as pessoas que estão vivendo ali, elas não têm a noção que isso está acontecendo. Elas estão apenas se protegendo. Elas estão vivendo, sabe? E me marcou também uma frase em que a própria mãe dela foi entrevistada e ele perguntou o que ela achava disso. E ela disse, eu sofri muito, mas eu não podia fazer nada. E aí ele também perguntou isso pro pai dela quando ele estava preso. Mas e a tua mulher, o que ela disse sobre isso? Ela não tem que achar nada, ela só é a minha mulher. Eu tô cheio de perguntas, mas eu vou deixar você falar aqui, mas eu não quero esquecer. Essa mulher é uma máquina, cara. Não, eu queria fazer sua observação. Tá muito claro, né, o teu objetivo, né, como feminista, liberal, né? Uma coisa que eu achei interessante é que, mesmo você sendo feminista, existe, eu não sei se eu posso classificar como classificações, né? Existem alguns grupos ou polos, né, com ideologias diferentes. Você acredita que essa interpretação lógica diferente de cada grupo pode atrapalhar a sua missão, o seu objetivo, por ter uma cena diferente, uma lógica diferente? Nossa, ninguém nunca me perguntou isso antes. Nunca. E eu penso que o que mais me atrapalha e que eu vejo de fato como um problema é o anticientificismo. Isso eu acho um problema, tá? Eu vejo mais problema na demagogia e na resistência diante dos dados científicos e dos métodos e dos melhores argumentos do que de fato na divergência. Eu penso que a divergência é saudável e ela precisa existir. Ela é necessária para que a gente consiga equilibrar os poderes e as visões a respeito da sociedade. Inclusive, mesmo eu sendo progressista, ok, mas eu penso que o conservadorismo ele é importante para servir como uma força oposta para equilibrar a sociedade. Exatamente. O conservadorismo serve como uma espécie de peso para manter a balança equilibrada. Entendeu? Então, o problema não é exatamente a divergência, mas os métodos para que tu divirja, quais são os teus objetivos, se tu tá sendo intelectualmente honesto, se tu tá sendo anticientífico ou conspiracionista, sabe? Quais são as tuas fontes? Esse é o meu maior problema. E eu penso que o Brasil, hoje, ele tá numa efervescência intelectual que eu acho que nunca foi vista antes. Eu tô muito, muito otimista em relação a isso, porque a gente nunca viu tanto debate acontecer como a gente tem visto hoje em dia. Verdade. Eu pergunto isso porque, tipo, esse grupo que tem ideologia diferente, intersexista, o liberal, você acha que a rede social, né, ela tem, de certa forma, desenvolvendo ainda mais essa polarização, né, uma vez que a gente entende que o algoritmo é responsável ele edita, né, é responsável pelo ecossistema digital, né, que ele que determina o que vai chegar até as pessoas, e de repente a forma como tudo está sendo propagado, de repente faz com que o entendimento, vamos supor, eu mesmo acabei formando opinião sobre determinados assuntos, vendo pequenos vídeos que o algoritmo foi jogando, porque se você vê o vídeo inteiro ele entende que você gosta, vai jogando para você, e quando eu fui me dar conta eu estava com uma opinião pessoal sobre um assunto que eu não dominava quase nada. Entendi. Tu sentiu como se estivesse sendo bombardeado por uma pregação algorítmica. Isso. Eu subconscientemente estava... Pastor algoritmo. Então, eu penso sim que a gente tá sujeito, né? Existe esse risco. Mas eu penso que hoje em dia as pessoas elas estão dominando as ferramentas sociais, as ferramentas tecnológicas de um jeito que quando a gente começou a usar a gente não dominava tão bem. Então, hoje em dia, qualquer discussãozinha, assim, debatezinho da internet, tu vê uma pessoa perguntando, e a fonte, cadê? Eu acho isso lindo, isso é excelente. Antigamente, ninguém pedia isso. Qualquer um podia sair com a sua verborragia baseada na sua própria mente e percepção pessoal de mundo
e era o suficiente. Inclusive, eu acho que isso aconteceu ontem no meu debate com a Pietra. Eu Em percebi. vários momentos em Uhum. que ela tinha os posicionamentos dela baseados em quê? Nas vozes da própria cabeça, tá? Mas, desculpa, mas isso aqui não vai se desenvolver, sabe? De maneira realmente séria, intelectualmente relevante. Tu precisa ter uma fonte pra te afirmar as coisas que tu tá Uma falando. base, né? Aconteceu com o Pavanato também, né? Que você Sim. foi afirmando, aí você fala assim, pô, eu te trago as fontes e você não aceita as fontes. Se eu falo isso também. Eu não sei o que eu tenho que fazer pra poder Exato. te convencer, porque eu tô trazendo dados, né? Tive momentos ontem também que eu falei... às vezes eu acho que eu tô falando pras paredes, né? Então, eu penso que hoje nós vivemos, sim, uma efervescência intelectual. Eu tô muito otimista em relação a isso. A gente tem acesso à tecnologia de um jeito que nós nunca tivemos antes. E eu tô impressionada, assim, porque eu tenho visto pessoas querendo alfabetizar os outros cientificamente. Inclusive, eu quero divulgar. O divulgador científico, inclusive, ele tá lançando cursos para formar as pessoas para ler estudos científicos, que é o Igor Eckert. O trabalho dele é excelente, em que ele tá querendo formar as pessoas para ler bem artigos científicos. Imagina, em que época isso aconteceu no Brasil? Isso nunca aconteceu. Inclusive, o curso dele, o intensivo, vai acontecer dia 8, em que ele vai fazer uma live gratuita e bastava as pessoas se inscrever. Eu me inscrevi, eu quero muito aprender com esse cara, sabe? Eu acho que muitas outras pessoas deveriam ter essa disposição. Eu quero aprender a ler artigos científicos. Essa é uma coisa muito importante a se falar. Para que a gente consiga derrotar o conspiracionismo, por exemplo, ou o dogmatismo, não adianta tu apresentar fontes diferentes ou argumentos diferentes. O que funciona? Apresentar para a pessoa ferramentas de pensamento crítico, ou seja, dar a vara intelectual para a pessoa pensar sozinha. Então, o que tu faz? Ensina essa pessoa a ler artigos científicos. Tu ensina para essa pessoa o que são falácias, o que são vieses cognitivos. E aí ela vai identificar as próprias falácias, os próprios vieses e vai identificar isso no seu opositor também. E aí ela vai chegar sozinha no melhor resultado. Ela não vai ser meramente uma vítima da pregação intelectual de outra pessoa. Não, ela vai fazer isso sozinha. Ela vai aprender a ler os artigos, ela Você vai entende reconhecer. que essa forma que as pessoas estão sendo, essa maneira atual das pessoas estarem sendo manipuladas tem curto prazo, então. Vai ter um momento que as pessoas vão... Sim. Eu penso que, diria que nós estamos numa fase de transição. É uma fase transicional. Entendi. E isso que eu falei sobre realmente mudar a cabeça das pessoas através de ferramentas de pensamento crítico, isso também tem corroboração científica. E é o que realmente, de fato, tem mais efeito para mudar a cabeça das pessoas. Que é justamente apresentar formas dela sozinha aprender as informações que ela tá recebendo. Porque se você não ensinar mecanismos de interpretação e de a pessoa chegar na verdade, né, daquele determinado assunto, você só cria mais polarização, porque cada um vai ter suas fontes e seus ideais, não sei, as suas caso, referências. Seria um viés de confirmação, por exemplo. Hoje em dia, muita gente conhece o viés de confirmação, que é a nossa tendência natural a querer procurar e acreditar em tudo aquilo que já converge com o que a gente já acha. Isso é um viés. Então, a gente seleciona as informações que são mais relevantes e mais aprazíveis, mais agradáveis pra gente, né? Porque acaba afagando o nosso ego, o nosso intelecto, a nossa visão sobre o mundo, né? A gente quer ter esse afago, esse acolhimento. É mais quentinho ficar ali na tua própria certeza, sabe? E hoje em dia as pessoas, elas têm noção de que isso acontece. Eu conversei com a minha namorada, inclusive, sobre isso, porque eu não concordo com o marxismo, por exemplo. Aí eu falei até pra ela, dei um exemplo, eu falei assim, olha, por que você segue ou por que você quer ler, então, sobre o marxismo se você não concorda? Aí eu falei, justamente porque eu não concordo, porque eu quero entender, não só não concordar, né? Porque senão você dispensa algo simplesmente por um conceito ou um pré-conceito. Tipo, eu não concordo com isso, então eu vou consumir autores daquilo que eu me assemelho, que meus pensamentos convergem. Mas assim, eu penso que a gente também tem que saber selecionar bem as informações que a gente vai consumir, não exatamente porque elas podem converger com aquilo que eu acredito ou não, mas em relação àquilo que é mais atualizado. Porque hoje em dia existem autores marxistas e economistas marxistas que estão à frente do que foi produzido no marxismo, dos livros típicos do Karl Marx, por exemplo, entendeu? Então eu acho que isso também é um outro problema do Brasil e talvez da América Latina,
que é ter uma visão ainda muito provinciana e atrasada do que é o socialismo, do que é o marxismo, porque desde então muita coisa foi produzida. Muita coisa nova, muito mais coisa atualizada, sabe? Então, isso acontece também até mesmo em filosofia, direto. Essa é uma coisa que o meu co-host reclama muito, que ele é doutorando em filosofia. Existe uma masturbação intelectual em torno de alguns filósofos cânones do passado que faz com que essas pessoas não consigam se desenvolver e produzir coisas novas. Então, o indivíduo, ele tem medo de se expor e desenvolver uma tese que seja dele. Claro, com influências, com dados, ok, com informações novas. O que ele faz? Ele faz uma tese baseado no que o fulano de tal disse sobre o fulano de tal. Sem assumir a autoria. Exatamente. Então, quando ele vai num debate, se acontecer um debate intelectual, né, porque hoje em dia na academia isso é um pouco difícil, o que ele vai dizer? Ah, não fui eu que disse. Foi o Aristóteles, foi o Sócrates, foi o fulano de tal. Porque se tiver errado, ele fala, não foi eu que disse. Ele tira o dele da reta. Então, filosofia analítica é outra coisa, que é diferente da filosofia continental. A filosofia continental, que ela costuma se fundamentar mais nesses filósofos cânones, filosofia continental, aliás, filosofia analítica tem um compromisso maior em continuar se desenvolvendo e produzindo outras coisas, além desses outros filósofos, sabe? Porque muito que a gente vê produzindo em escola, por exemplo, é história da filosofia, não é mais filosofia. É algo que já aconteceu, que já foi feito, e muitas outras coisas que foram superadas em relação ao que eles disseram. Por exemplo, teoria dos humores, que existiam tantos elementos. Gente, a filosofia está muito mais à frente, inclusive resolvendo questões muito mais complexas, como, por exemplo, inteligência artificial, sabe? Tem coisas dificílimas em que a filosofia se propõe a desenvolver, com várias ferramentas de lógicas, e não necessariamente as clássicas, e o que a gente tem visto na academia é basicamente masturbação mental em torno desses cânones. Ai, o Freud, ai, o Aristóteles. E aí? E agora? O que tu vai fazer a partir disso? Vai ficar nessa masturbação mental aí pro resto da sua vida? Porque o resto do planeta tá produzindo filosofia. Estados Unidos tá produzindo filosofia. A Europa tá produzindo filosofia. E nós ficamos nessa. Nós temos um baixíssimo nível de inovação filosófica e científica. Por quê? Porque ficam nessa.